Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Gostaria de levar uma lembrança nossa para sua casa? Agora temos a nossa caneca oficial do podcast Márcio Coxa Rádio Sobrenatural. Ideal para tomar aquele cafezinho enquanto eu te conto um caos. O link aqui na descrição ou na bio do Instagram, @radio.sobrenatural. Todo mundo tem uma história para contar. Se não tem uma história para contar, ele conhece alguma história que alguém contou. E muitas vezes conversando, assim, de uma conversinha boba, do nada, de um bate-papo, aí você acaba conhecendo uma história, no mínimo, interessante. Eu batendo papo, rapaz, olha, o meu tio já foi coveiro. Meu tio foi coveiro até no final da vida dele. Morou na fazenda há muito tempo, foi ficando velho. O dono da fazenda lá ganhou para prefeito nas políticas. E como meu tio morava lá há muito tempo, desde a época do pai dele, aí o patrão lá resolveu vender a fazenda. Mas como meu tio estava lá há muito tempo, sabe aqueles acordos que as pessoas fazem com gente que não tem leitura, com gente que não entende muito? Ó, seu Egídio, eu vou vender a fazenda, o senhor está aqui há muito tempo, mas eu vou fazer uma coisa boa pro senhor. Eu vou dar uma casa pro senhor lá na cidade e vou arrumar um servicinho pro senhor lá na prefeitura, pro senhor acabar com esse sofrimento aqui na fazenda. Quantos anos faz que o senhor mora aqui, né? Eu era menino, o senhor já estava aqui? Ele ficou meio triste, porque a vida toda ele morou lá na fazenda. Mas enfim, o patrão ia vender a fazenda, que jeito tinha, né? E como esse povo que gosta de fazer esses acertos com gente mais simples, mais humilde, que não entende nada, aí o patrão deu pra ele uma casinha dessas popular. Sabe aquelas casinhas que as prefeituras faz na cidade? Deu uma casinha pra ele e arrumou um servicinho lá na prefeitura pra ele, mas não foi mais nada além disso. Depois de passar o tempo que a gente veio entender que aquilo lá não foi uma coisa certa, porque tinha que no mínimo acertar. O povo mais humilde não entende nada, infelizmente foi assim que aconteceu. O patrão já era prefeito, aí arrumou a casinha para ele lá na cidade e arrumou um servicinho para ele de porteiro. Aí como ele não tinha leitura, aí o pessoal da prefeitura acabou arrumando para ele lá de zelador de cemitério, como se fosse um ajudante do coveiro. Por fim, o coveiro morreu e ficou ele sendo coveiro, porque já fazia anos que ele estava ali. Meus primos gostou de sair da fazenda e vir embora para a cidade. A minha tia Jerusa, que gostava sempre de frequentar a igreja dela, sempre assim ficava mais fácil, porque muitas vezes estava chovendo, não tinha como ela vir para a igreja. E ela falava, eu não posso deixar de vir na igreja não, final de semana é sagrado. Às vezes chegava o final de semana e ia lá meu tio Gidinho. Aí arrumar a carroça, trelar o cavalo para trazer minha tia para a igreja. Não pode faltar um dia para vir na igreja? Até vem que tá chovendo, mas não tinha jeito. Tia Jerusa tinha que vir para a igreja. Era daquelas uma que era fervorosa, gostava de vir para a igreja. E como mudaram para a cidade, para ela foi bom, porque ela também já estava cansada da vida do sítio. E vieram para a cidade, e o tempo passou, e o meu tio Gídio cuidando e trabalhando no cemitério. A minha tia, ela tinha um defeito, ela era muito bondosa, mas falava, conversava, enchia o saco do meu tio. Meu tio muitas vezes ficava pra roça o dia inteiro, até mesmo tinha pouco serviço, ele sumia pros matos e não voltava até anoitecer.
Aí a minha tia, você ficou pra roça o dia inteiro, que tanto tinha lá pra fazer? Mas não era, meu tio gostava de ficar pros matos pra não escutar, porque minha tia era daquelas que gostava de falar, viu? Ele passava o dia, levantava cedinho, ele tinha uma bicicleta daquelas de mercado, sabe aquelas bicicletas cargueiro? Ele colocava as ferramentinhas dele ali na frente ali e sumia. Ia cedinho, só voltava quando estava anoitecendo. Era o serviço dele, gostava. Ele falava muito pra todo mundo. Eita, mas lá é uma paz. Eu fico o dia inteiro trabalhando, tranquilo, sozinho, quietinho, na minha, ninguém me enche o saco. Eu também tirava a sarro dele. Mas nem os fantasmas aparecem pro senhor lá? Não, a turma fala que tem fantasma. O cemitério tem fantasma, não. A turma dava risada. Levantava cedinho, catava a bicicletinha dele, juntava as ferramentinhas e sumia pra lá. Ele gostava muito de trabalhar lá, porque trabalhava do jeito dele, não era um serviço pesado, e na maioria do dia andando, capinando, cuidando, uma coisa ou outra. Tinha um pé de flamboyante no cemitério que ele gostava muito, fazia uma sombra bonita, e então ele ficava por ali o dia todo. Ali às vezes chegava gente que perguntava pra ele: ô Sr. Gídio, eu quero ir no túmulo tal. Mesmo ele sem leitura, mais ou menos, ele sabia, porque já fazia tempo que ele estava ali, ele decorou. Ele conduzia as pessoas para ir, geralmente no dia de finado, ele estava no cemitério desde cedo. Ele chegava, ele varria, ele deixava tudo certinho, tudo bonito, e aproveitava o dia para vender umas velhinhas na porta do cemitério. Sempre tinha um jeitinho dele ganhar uns troquinhos dele. Mas era assim, uma vidinha tranquila, pacata. Mas chegou um certo tempo que o meu tio mudou. Muitas vezes ele ficava assim, choroso, se olhava para ele, sempre tinha uma lágrima no olho, quietinho, cabeça baixa, mas sempre segurando aquele relicário. Aquele olhar de tristeza. Às vezes ele olhava assim para cima, olhava para o tempo, como se estivesse esperando alguém chamar, esperando ver alguma coisa. Aquele passou a ser o jeito dele. Sem conversar, e não era o jeito dele. Ele gostava muito de conversar. Sabe aquelas prosas, a gente gosta de conversar bastante? Ele começou a ficar quieto. A minha tia perguntava pra ele: ô Gídio, o que aconteceu que você tá quieto? O que você tá quieto aí? Você não conversa? Muitas vezes de noite, na madrugada, minha tia acordava, ia lá pra cozinha. Tava ele sentado lá na cozinha no escuro, acendia a luz assim, via ele chorando, com aquele olho cheio de lágrimas. Perguntava pra ele: oi, Gídio, o que foi? Mas ele nunca falava. E aquilo foi intrigando a minha tia. Foi ficando preocupada. E assim foi indo. Foi indo os dias, foi passando o tempo. E você sabe que essas pessoas mais simples, que não entendem muito das coisas, ficam com vergonha de conversar com os outros. Muitas vezes está passando por um problema, não sabe, e muitas vezes guarda para ela mesma o problema, para tentar ela mesma achar solução. Mas a verdade é que ele não tinha problema nenhum de saúde. Era um homem que, apesar da idade, ele tinha uma saúde muito, muito boa. Tinha o costume dele de pitar um cigarrinho de vez em quando, não era de beber. Tinha um problema que ninguém estava entendendo, porque ele mudou muito. De um tempo para cá, ele mudou muito. Num dia cedo, a minha tia foi pegar a roupa dele para lavar e achou no bolso da calça dele um relicário. Parecia até que era de ouro. E dentro desse relicário, a foto de uma moça bonita, de cabelo preto, uma moça bonita. E ela achou assim no bolso da calça dele. Isso era umas 8 horas, 8 e pouco. Como ele ia cedo pro cemitério, ele voltou correndo. Ele perguntou pra minha tia: ô Jerusa, você não achou nada no bolso da caixa aí não? Você não achou nada aí? Aí a minha tia segurando na mão assim, balançando: eu achei isso aqui. Onde você arrumou isso aí? Onde você arrumou? Aí ele contou: eu achei lá no cemitério, deve ser de alguém que perdeu. Eu tenho que carregar isso aí para quando alguém for procurar eu devolver. Aí a minha tia devolveu para ele, ele catou, pôs no bolso e foi embora. E passado o tempo, ele com aquilo no bolso, a minha tia perguntava para ele: ô Gídio, o que você tá fazendo com isso no bolso? Não apareceu o dono ainda? Tem que devolver pro dono. Ele ficava quieto, ele pegava aquilo na mão, ele abria, olhava aquela foto daquela moça bonita e punhava no bolso. E aquela mudança dele foi incomodando a minha tia. Perguntava para ele: ô Gídio, você não tá muito bom. Você não tá muito bom, você não é desse jeito, você não é quieto desse jeito. E toda aquela converseira e aquela conversa, e toda vez a minha tia procurando e conversando. Quando foi um dia, o tio Egídio resolveu contar para ela. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Cemitério de cidade pequena, muitas vezes tem lá alguns túmulos que é abandonado.
Alguns túmulos lá que o pessoal não visita mais e deixa lá esquecido, sem pintura, com mato crescendo em horta. Seu Egídio era muito esforçado, gostava de manter tudo arrumadinho, tudo bonitinho, mas tinha um túmulo debaixo de um pé de flamboyant que cresceu demais e as raízes foi entrando e foi quebrando aquele túmulo lá. E foi quebrando, e foi quebrando, e foi quebrando, até que por fim, umas partes de umas madeiras velhas podres ficou aparecendo pro lado de fora. Ele foi lá com muito jeito para ajeitar, porque até mesmo iam reformar ali aquela calçadinha que tinha de frente com o túmulo, ia ficar mais largo um pouquinho, ele tinha que arrumar para daí vir o pessoal fazer a calçadinha. E ele mexendo ali naquelas raízes, naquele túmulo quebrado, ele achou esse relicário, que ele gostava de carregar sempre no bolso. Ele viu lá na inscrição do túmulo, estava muito apagado, como ele também não tinha leitura, ele não sabia dizer se aquele túmulo de quem que era. Ele só sabia que era muito antigo. Sabe? Desde quando ele estava ali no cemitério, aquele túmulo estava ali, cada vez mais abandonado. Crescia mato em volta, ia lá, capinava, até que nesse dia que ele foi mexer para arrumar porque o túmulo estava muito quebrado, ele achou no pé de uma raiz, bem quase lá no fundo, esse relicário com a foto dessa moça bonita. Ele ajeitou do jeito que pôde, do jeito que deu. O pessoal deu a ordem para ele lá, o senhor deixa tudo arrumado aí, que esse túmulo aí provavelmente aí nós vamos ter que desmanchar ele, porque a família faz muitos anos que não vem. Porque na época tinha aquele povo que comprava lá um pedacinho de terra, fazia o túmulo e nunca mais voltava ali. Então o pessoal falou para ele, falou, provavelmente nós vamos ter que desmanchar esse túmulo aí. Se tiver os ossos aí dentro, a gente tira, põe lá no cruzeiro e nós vamos passar a calçadinha em frente, nós vai dar uma reformada, até mesmo porque pro lado de baixo ali nós vamos fazer o muro. Provavelmente nós vai cortar até essa árvore que tá aí. Era um pé de flamboyant bonito, frondoso, e muitos túmulos ficavam embaixo dela. E esse túmulo quebrado ficava bem no pé dessa árvore. Ele ficou com dó porque ele gostava dessa árvore aí. Mas com o passar do tempo, foi falado que ia mexer, mas ninguém mexia. Ele foi ajeitando do jeito dele, devagarzinho, com sobra de material de outros túmulos ele ia juntando. Ele foi arrumando, até que mais ou menos o túmulo ficou arrumado, apesar dele não saber de quem que era, mas sempre ele ficava sentado embaixo daquela árvore, olhando para aquele túmulo, olhando para aquele relicário, como se diz, né? Imaginando, quem será que era essa moça? Quem que poderia ser? Por que não tem nome? Porque muitas vezes o nome estava ali, mas com o tempo foi apagado. Até que um certo tempo, ele perguntando pro pessoal lá e saber do pessoal que tinha esses túmulos abandonados, falaram para ele, falou, esse túmulo aí é de uma moça, mas faz muitos anos que tá aí e a gente acha que nem o registro aí tem mais. Mas enfim, procuraram o registro lá e acharam o nome do túmulo. Era uma moça chamada Leontina. Mas fazia mais de 30 anos que aquele túmulo estava ali esquecido. E um certo dia, ele sentado embaixo dessa árvore, inclusive ele fez até um banquinho, porque ele gostava de ficar por ali, e na maioria dos dias, na maioria do tempo, ele ficava sentado assim, embaixo daquela árvore, e depois que ele achou esse relicário, ele ficava olhando para aquela foto, como se diz, né? Como que pode uma moça tão bonita estar enterrada aí? Um certo dia, aconteceu que no final da tarde, ele já saindo para ir embora, uma das curicacas que tinha ali naquela árvore começou a cantar. Cantava, desesperado, ele até imaginou. Como ele gostava muito de animal, gostava muito de ave, de animalzinho, ele voltou para ver, talvez algum fiote caiu do ninho, que sempre acontecia alguma coisa desse tipo, ele ia lá, colocava de volta. Ele já estava lá na portaria do cemitério quando ele resolveu voltar. Quando ele vem voltando lá da portaria para ver o que estava acontecendo, porque não era normal as curicacas cantar daquele jeito, ele viu lá debaixo desse pé de flamboyant uma moça beirando esse túmulo. Uma moça bonita, alta, com a blusa branca, um vestido preto, comprido, um cabelo preto amarrado assim. Ele até estranhou, porque durante todo o dia ninguém tinha entrado lá no cemitério. Durante todo o dia ele não viu ninguém, porque até mesmo para ir até lá, onde ficava a parte dos túmulos mais antigos, pouca gente ia. Ele vindo caminhando e vendo aquela moça, ele até estranhou e ele se lembrou que aquela moça tinha mais ou menos a aparência daquele relicário que ele tinha. Ele arrancou do bolso assim, no sentido, vou devolver para ela, ela deve ser a dona desse relicário aqui. Ele vindo andando, olhando, prestando atenção naquela moça,
Mas conforme ele ia chegando perto do túmulo, a moça ia sumindo, ia desaparecendo, até que no fim ele não via mais nada. A moça sumiu assim na sua frente. Do nada a moça sumiu. Ficou aquele silêncio, ele ficou impressionado com aquilo. Ele olhou para todo lado, olhou atrás dos túmulos, olhou e não viu mais nada. Até que por fim ele começou a imaginar. Como ele não era uma pessoa entendida, não sabia o que pensar. Mas ele sabia que quando a Curicaca cantava, desesperado, ele podia olhar lá pro lado do túmulo, que aquela moça estava debaixo da árvore, beirando aquele túmulo. E não adianta, por mais rápido que ele vinha perto desse túmulo, a moça ia desaparecendo, até que por fim ele entendeu que aquela moça era uma visagem. Ele falava na época, era uma visagem, era uma coisa assim que ele não sabia. Ele já tinha ouvido falar de muitas histórias, mas ele nunca tinha presenciado uma coisa assim. Então ele ficava assim, no finalzinho de tarde, geralmente, quando ele estava para sair, ele ficava prestando atenção. Quando a Curicaca cantava, ele podia voltar pro rumo lá da calçadinha, ele podia olhar debaixo do pé de flamboyant, tinha essa moça. Um dia, ele veio andando assim, meio que escondido atrás dos túmulos, meio que olhando, porque ele sabia que ela estava lá. De longe ele já tinha visto. Ele chegou bem pertinho quando essa moça dá uma olhada para ele assim. Ele leva aquele susto assim, porque ele diz, ele nunca tinha visto uma moça tão bonita daquele jeito. Era a mesma moça do relicário. Quando ele chegou mais perto, a moça desapareceu. Passado o tempo, ele começou a conviver com isso. Ele ficava sentado debaixo de um outro pé de árvore e olhando. Ele podia esperar. Quando a Curicaca cantava, essa moça aparecia lá no túmulo. Com o tempo, ele sabia que se ele chegasse perto, a moça desaparecia. Ele estava apaixonado pela beleza daquela moça do retratinho que tinha dentro do relicário. Por mais que ele tentasse chegar perto, ele nunca conseguiu ver ela de pertinho. Tempos ele acostumado com isso, mas ele não contava isso para ninguém. Era uma coisa que ele guardava para ele mesmo. Com o tempo ele foi juntando lá uns material de um pessoal que deixava lá resto de tijolo, de cimento, ele ia juntando, até que por fim ele foi reformando aquele túmulo, que estava todo quebrado com as raízes dessa árvore. Ele foi todo reformando, ele arrumou lá um pouquinho de tinta, ele pintou, ficou novo o túmulo. Aquele cuidado que ele tinha. E aquele relicário que ele tinha no bolso, aí chegou um tempo que ele, antes de acabar de fechar, ele colocou lá dentro. No dia que ele colocou esse relicário lá dentro do túmulo, essa moça apareceu para ele. De longe ele viu, ele foi chegando perto, e dessa vez ela não desapareceu. Essa moça deu um sorriso para ele e falou muito obrigado. E ele ficou emocionado. Ele pintou, ele deixou como se tivesse novo. E ele, de muito insistir, ele conversou com um, conversou com outro, ele foi conversar até com o prefeito. Olha, não corta aquela árvore lá não. Não corta ela não, porque aquela árvore lá, ela mora muito passarinho. Até que por fim não cortaram a árvore. E nesse dia que ele contou essa história para minha tia que era assim uma pessoa, ela não acreditava no jeito dele falar. Ah, gente, você tá inventando moda, essas coisas não existem não. Ele se apaixonou pela beleza daquela moça do retrato. Passado um tempo, ele começou a sonhar. Essa moça vinha no sonho dele, isso depois de muito conversar, ele contando com uma da tia dele, e essa história ficou entre os netos dele. A minha mãe, que era irmã dele, contava para nós. O Gídio se apaixonou por aquela moça do retratinho dentro do relicário, e ela veio e agradeceu ele. Muitos de nossa família não acreditavam nessa história. Ele contava, de vez em quando eu sonho com ela. Ela veio, me agradece e vai embora. Mas ele procurou saber quem que era essa moça, o que aconteceu, mas ninguém sabia. Porque apesar da cidade pequena, muita gente daquela época já tinha morrido, muita gente já tinha se mudado dali, ele não sabia na verdade quem que foi aquela moça, o que aconteceu, por que ela estava ali. Conta um dos mais antigos que ela era uma moça que estava para se casar e ela morreu pouco tempo antes do casamento. O noivo dela tinha feito esse relicário e dado para ela. Mas isso era coisa que o povo contava, porque depois a história dele ficou até conhecida na cidade ali. Cidade pequena, conversa corre, ficou conhecida essa história. Mas o que aconteceu de fato, que o meu tio já com certa idade, no último dia de vida, ele estava sofrendo já, mas no último dia ele acamado, no dia que ele fechou os olhos pela última vez, ele deu um sorriso e ele falou pela última vez, eu vou encontrar a Leontina. E diz ele, firmava de pé junto, que ele muitas vezes viu ela lá. Era uma moça tão bonita, pois enquanto ele não arrumou o túmulo da Leontina, ele não sossegou. E diz que depois que ele arrumou o túmulo, ela veio agradecer ele. Essa é uma das histórias de muitas que a gente ouve pelas estradas,
a gente ouve muito por aí, e começou assim, de uma conversa boba, de uma conversinha, e por fim saiu essa história fantástica. As pessoas guardam no coração, são coisas só dela. Talvez pode ser uma história da cabeça do seu Egídio, mas foi assim que aconteceu. Até hoje, na família do meu tio, todo mundo fala. Todo mundo queria saber quem que era essa Leontina, porque todo mundo sabia que o meu tio era apaixonado por ela. Vê se pode a pessoa se apaixonar por alguém que já morreu. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.